Bom, pessoal, vamos agora aqui iniciar o desenho de um rosto de frente. Vou começar aqui marcando um círculo. Eu vou dividi-lo aqui na vertical, que vai ser o meio do rosto. E vou fazer aqui outra divisão na horizontal, onde vai ser a altura dos olhos. E aqui eu vou marcar a altura do nariz. Vou marcar aqui o tamanho dos olhos e o espaço entre eles. O espaço entre os olhos, tá, pessoal, é a mesma distância, ou melhor, a distância entre um olho e o outro é basicamente o mesmo tamanho do olho, tá? É como se você marcasse 3 olhos em paralelo, um ao lado do outro. No meio tivesse um olho fictício aqui, ó. Tá? É o mesmo tamanho, ou o mais próximo possível, tá? Aqui, ó, nesse espaço também, entre os dois olhos, a gente vai estar marcando o nariz. Tá? Já está fazendo aqui uma marcação simples para a gente se basear. E aqui já começando a colocar o detalhe dos olhos, tá? Eu vou fazer o formato do olho. Lembrando de deixar essa parte externa do olho mais alta que a parte interna, que é a parte das narinas. E para que o olho fique exatamente na mesma altura, a gente pode estar usando mais linhas, certo? Aqui, ó, por exemplo, no canto do olho, você pode estar ajustando, alinhando cada uma. Não tenha medo, tá, de riscar, pode riscar bastante. Faça linhas, não se preocupe em deixar o desenho riscado, tá? Desde que você não faça linhas muito fortes, tá? Não se preocupe, faça linhas quantas quiserem. Tá aqui já fazendo o desenho da íris. E aí a gente vai ajustando o formato do olho. Já passando aqui para o detalhamento do nariz, certo? A sobrancelha. A sobrancelha, como a gente já viu anteriormente, tem um padrão, né? É bem básico. É importante você estar atento também à altura da sobrancelha, para que você não desenhe uma acima da outra, tá? Para que elas não fiquem tortas. Então é bom você estar sempre se baseando e olhando, comparando uma com a outra. Aqui já vou marcar a altura da boca. Um fato interessante é que, por exemplo, aqui a gente usa mais ou menos aqui a metade dos olhos, tá? A divisão de cada olho, a gente pega o meio de cada olho e esse meio ele vai definir o tamanho da boca. É uma regrinha básica que você pode estar usando, tá? Ela é bem padrão. Ah, mas tem sempre que ser esse modelo? Sempre tem que ser o tamanho? Não, pessoal, nem sempre, tá? Então, assim, há casos e casos, mas sempre vai funcionar se você fazer um rosto padrão, um rosto mais básico, ele sempre vai funcionar essa medida, sempre vai ficar muito bem. E aqui, ó, o mesmo formato de boca que a gente estudou anteriormente. O formato aqui, ó, a parte de baixo similar a um W e as duas partes de cima, né, que é a meio e a parte superior, similar a um M. Aqui eu já vou definir o formato externo, tá? As linhas externas do rosto. Lembrando que você pode estar tranquilamente fazendo essa parte inicialmente e depois colocando as partes internas. Então, assim, isso é muito individual. Cada um tem um jeito de fazer, cada um prefere uma forma. O importante é que o rosto fique alinhado. Aqui eu já estou marcando a altura das orelhas. E mais uma vez aqui eu estou fazendo um alinhamento. Um modelo básico de orelha. Tá? Ó, marcando a altura e a parte inferior aqui também. Para que elas fiquem aí do mesmo tamanho. Já fazer aqui a marcação do cabelo. Essa
isso que a gente está fazendo, pessoal, é o esboço inicial, tá? Então, assim, é para a gente ter uma noção de como realmente vai ficar o desenho. Então, não faça traço muito forte, faça traços leves, porque a gente não está fazendo já o traço final do desenho, a gente está fazendo um estudo, a gente está definindo o desenho. E a partir desse esboço, que em seguida a gente vai estar fazendo o detalhamento final. Aqui ó, já estou marcando aqui o formato do cabelo, a altura, deixando os fios aqui para dar mais naturalidade ao desenho. Bom, e aqui basicamente o rosto ele já está pré-definido, tá? Vamos marcar aqui um pescoço. Como é um rosto simples, né? Seria um personagem de corpo simples, o pescoço dele não será muito grosso, tá? Também não muito fino, porque acaba ficando um pouco estranho no desenho. Tá, aqui a gente vai começar o detalhamento final do desenho. Aqui, caso você tenha um lápis, por exemplo, 4B, esse que eu estou usando é um 4B. Ele é muito bom, um 3B, ou até mesmo o 2B, ele também é interessante. Mas um lápis, quanto maior a graduação, a numeração de B, mais escuro, né, um preto mais forte, vai sair do grafite, vai ser um grafite mais forte. Tá, então aqui a gente vai fazer um detalhamento final, então a gente já vai usar um contorno forte. Aqui ó, você pode passar mais força na sua mão, no lápis. Então você pode passar o lápis com bem mais força no papel. Não tanta, né, que é para não ferir o papel. Tá aqui, ó, por exemplo, o cabelo, né, já vamos fazer na marcação mais definida. Vamos sempre deixando um efeito de fios aqui, ó, que isso dá naturalidade ao cabelo. Lembrando que eles têm sempre que estar no mesmo sentido. Aqui ó, a divisão esquerda e direita, né? Então eles estão jogados para cima. Essa aqui está vindo para a direita. O lado contrário, né? Obviamente irá para a esquerda. Então a gente deve ficar sempre atento ao penteado, né? Para a gente jogar os fios de maneira correta. E aqui a gente continuando aqui o destaque do cabelo, né? Aqui está fazendo o contorno externo. E aqui eu já vou fazer o preenchimento. Como essa parte da lateral do cabelo, o cabelo costuma ser ralo, né? Bem curto. Então a gente faz esse traçado aqui, ó, com linhas mais laterais, ou melhor, mais horizontais, perdão. E aqui na parte de cima a gente usa linhas curvas, tá? Só que na vertical, então para dar efeito de que o cabelo está para cima e que são fios maiores. É sempre importante, pessoal, quando estiver desenhando o cabelo, que você desenhe o início e o fim de cada fio fino, tá? Principalmente raiz e final do cabelo, eles têm sempre que estar com a ponta fina. Então esteja sempre apontando o lápis, se você estiver usando lápis, ou se você estiver usando lapiseira, você fique girando a ponta para que ele pegue a quina do grafite, para que o traço fique fino sempre, né? A ponta do traço sempre fique fina, início e fim, fino sempre. Aqui o mesmo passo que a gente fez do lado esquerdo, a gente está fazendo aqui do lado direito. E assim a gente concluiu o cabelo. E aqui já vamos marcar aqui a sobrancelha do nosso lado esquerdo. Outra coisa que é interessante você lembrar sempre é que o cílio superior do olho masculino ele sempre tem que estar mais destacado. Porque a gente não desenha cílios, então o contorno deve
destacar mais essa parte para dar um efeito de cílio. Tá aqui, ó, a pupila, sempre um círculo escuro, sempre ele será preto. Marcamos o brilho, a sombra na parte superior do olho. E alguns tracinhos aqui, mais um brilho, né, que não é o brilho principal, mas é interessante você deixar um brilho em paralelo. Acaba dando mais vida ao olho, digamos assim. E aqui as partes, né, pálpebra superior, alguma ruga que a gente faz, alguma linha de expressão. Então, dependendo do tipo de personagem que você vai fazer, se ele for mais de idade ou de menos idade, quanto mais idade, mais detalhe você coloca no desenho. Já partindo aqui para o outro olho, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Né, destacar a parte superior um pouco mais que a parte inferior, tá? Definimos o desenho da íris. Pálpebra superior, né, alguma linha de expressão aqui que a gente colocou aqui do lado direito, né, você pode estar colocando ou não, você tem essa opção. Como eu falei, depende da idade que você está dando ao personagem que está desenhando. Pupila. Brilho. Lembrando sempre de deixar o brilho, né, se você colocou o brilho principal do olho do nosso lado direito, ou melhor, do nosso lado esquerdo e do lado direito do personagem, eles têm que estar exatamente do mesmo lado. Nesse caso, a gente colocou a nossa esquerda, então eles têm que ficar da mesma altura e do mesmo lado. Sombra na parte superior e os detalhes na parte inferior do olho. Aí aqui a gente já vai partir para a lateral do rosto e a orelha. Como a gente já tinha pré-definido esse desenho, fica muito mais fácil aqui na hora da gente marcar o contorno final. Então a gente vai aqui, ó, comparar com a outra para que ele fique o mais parecido possível um lado do rosto com o outro, para não ficar aquela coisa estranha de ficar um lado muito diferente do outro. Os detalhes internos da orelha. Aqui, ó, nariz. Como a gente fez nos exercícios anteriores, basicamente o principal do nariz é o desenho das narinas, tá? A gente tem sempre que deixar eles mais destacados que as outras partes do nariz em si. Fazer aqui uma sombra no nariz. Então, o que é interessante agora, que a gente está fazendo o desenho já do rosto completo, é que você está colocando em prática dos elementos em conjunto que a gente havia desenhado separadamente nas aulas anteriores. Por isso é importante você desenhar cada um separadamente, porque quando você vem fazer um desenho completo, como que a gente faz agora, a facilidade que você vai ter é muito maior do que você já começar fazendo o desenho do rosto completo. Sem você ter estudado o olho, sem você ter estudado boca, de forma separada. Então é um exercício muito bom de se fazer. Mesmo você tendo feito aquelas videoaulas, você pode voltar a fazer, pode fazer mais. Pegue bocas, pegue modelos, né? Desenhe várias bocas separadas, vários narizes, orelhas, faça estudo com cabelo, principalmente cabelo, porque varia bastante o tipo de cabelo que você pode estar desenhando, os cortes variam, e é bom você estar atento às tendências de cortes, caso você vá desenhar um personagem mais moderno, um personagem mais
mais antigo, então não é ficar atento só às vestimentas, né? Fique atento também aos cabelos, né? As formas do rosto. Por exemplo, aqui da boca a gente já viu e a gente já desenhou alguns modelos de boca e com certeza você vai conseguir fazer esse modelo com muito mais facilidade do que você estaria fazendo se já fosse fazer direto o desenho completo. Então, você já sabendo a técnica, né, aí a gente vai pondo em prática, com cuidado, tá? Sempre tendo atenção para não deixar um desenho torto, por exemplo, um lado maior ou menor que o outro. Isso, além de treinar sua habilidade com a mão, você precisa treinar seu olhar também, tá? Seu olhar tem que ficar atento a esses detalhes. E aqui já estamos se aproximando do final do desenho, já está praticamente concluído. A gente vai continuar reforçando aqui a parte inferior do rosto. É interessante quando você estiver desenhando o queixo, porque nem sempre vai ser fácil de deixá-las as duas partes iguais. Por exemplo, parte direita, parte esquerda exatamente igual. Mas vai estudando, tá? E vai tentando deixar o mais próximo possível. Não tenha medo de usar borracha. Pode riscar, como eu sempre falo, risque bastante. E é para isso que a gente tem a borracha, para estar auxiliando essa etapa do desenho. O importante é que você não faça muito forte já de primeira. Então vai fazendo um traço leve e depois você vem fazendo um contorno mais forte por cima. Depois que você vê que o esboço inicial está exatamente como você desejava, aí você usa um traço mais forte por cima. Aqui, por exemplo, já os detalhes do pescoço, da garganta, a sombra que eu sempre costumo fazer abaixo do queixo, desculpe. E aqui o nosso desenho está finalizado, pessoal. Você já pode estar assinando aí o seu desenho. Boa aula, bom estudo, tá? Tente quantas vezes for necessário e até a nossa próxima videoaula.